Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no início do ano de 2026. Rogo a Deus para que você tenha um ano de muitas vitórias, que Deus possa estar te abençoando constantemente. Neste ano você vai ter alguns percalços eles fazem parte da vida, e que Deus possa estar sempre junto contigo, que com certeza Ele estará. E se você estiver passando algum momento de dificuldade, tribulação, Deus estará ao teu lado te cuidando. Rogue sempre a Ele, busque sempre auxílio do alto, auxílio de Deus, que com certeza Ele vai te iluminar, vai te dar sabedoria para tomar as melhores decisões. E saiba também que às vezes o que nós pensamos que seja uma derrota ou a perda de algo, na verdade Deus está cuidando de nós. E no mundo espiritual, na verdade, está sendo um ganho, porque Deus cuida dos seus filhos e sabe o que é melhor para eles. Então, que 2026 seja um ano de muitas bênçãos e que a presença de Deus continue constantemente sobre a sua vida. Nesse ano, estaremos iniciando, esse primeiro trimestre, um dos temas pilares, um dos principais temas da fé cristã, que é sobre a Trindade. Se o cristianismo ele tem diversos pilares, alguns pilares ao qual ele está alicerçado, e um deles é a Trindade. Se você tirar esse pilar da Trindade, o cristianismo ele vai ruir, ele vai deixar de existir. Então nós vamos aqui estudar sobre o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nesse trimestre. E a lição de hoje tem como texto áureo, lá em Mateus capítulo 11, verso 27, que diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pois bem, falando sobre Trindade, a gente precisa logo de início explicar para vocês alguns conceitos errados sobre a Trindade. O que não vem a ser Trindade. Em primeiro lugar, Trindade não são três deuses. Não são três deuses, existe um Deus isolado Filho, um Deus isolado Pai e um Deus isolado Espírito Santo, ao qual nós rogamos, na verdade, a diversos deuses. Não são três deuses. Na verdade, é um único Deus que se manifesta através de três pessoas. Então, um conceito errado sobre a Trindade é pensar que são três deuses. Não são três deuses. Outro conceito errado sobre a Trindade é acreditar em algo que a teologia fala sobre o unicismo. O que é unicismo? É acreditar que apenas em uma pessoa, não existe três pessoas distintas, mas apenas em uma. Por exemplo, o unicismo acredita que o Deus Pai, ele é o mesmo que veio para a Terra e aqui na Terra ele virou o Deus Filho. E ele morreu, ressuscitou e ele continuou agora como Deus Espírito Santo. Essa é chamada unicista. Isso é uma concepção errada também. Isso não é Trindade. Então, Trindade não são três deuses. Trindade não é o unicismo, uma única pessoa que era Deus Pai, estava no céu, depois veio para a Terra e virou Deus Filho, e depois ele virou agora Deus Espírito Santo para continuar com a igreja. Não, isso é uma concepção errada também sobre a Trindade. Outro detalhe que é importante, que às vezes pode te confundir acerca da Trindade, é você não achar na Bíblia a palavra Trindade. Na verdade, você não vai encontrar essa palavra no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, a palavra Trindade. Então, pastor, se não existe a palavra Trindade, como que eu acredito que existe a Trindade? Pois bem, por não existir a palavra Trindade, não quer dizer que é uma ideia, é uma doutrina errada. Por quê? Nós chegamos à conclusão da Trindade acerca dos textos bíblicos que são expostos na Bíblia, e dali nós temos a conclusão da existência da Trindade. Por exemplo, como diz lá, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós vemos um exemplo da Trindade sendo manifesta. Não tem a palavra Trindade,
mas aqui nós temos um texto bíblico explicitando, demonstrando a existência da Trindade. Então você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia, mas você vai encontrar diversos textos que levam à conclusão da existência da Trindade. E nessa lição desse trimestre, nós iremos estudar esses textos bíblicos, ao qual demonstram a existência da Trindade. Na lição de hoje, que nós vamos fazer um breve comentário, ele está falando sobre o Deus Pai. E o texto bíblico que eu acabei de ler aqui, que vocês perceberam, você pode ver que Jesus está dizendo o seguinte: ninguém conhece ao Pai, senão o próprio Jesus, e a quem Jesus o quiser revelar. Então aqui, nós vemos aqui as funções da Trindade. Então, coloque na mente, é um Deus único, e esse Deus único, ele se manifesta através de três pessoas. Primeiro, Deus Pai. Deus Pai, ele é o Criador. Deus Pai foi o que criou os céus, foi o que criou a terra. Esse Deus Pai também é o Pai que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Por isso que agora nós conseguimos entender melhor esse texto, qual o textório da lição. O que Jesus disse? Foi Deus que enviou Jesus, certo? Então, para a gente ir ao nosso Criador, aquele que nos criou, nós devemos ir através de Jesus Cristo. Somente através dele que nós conseguimos ter acesso ao Deus Pai. Um detalhe muito importante é o seguinte: Deus Pai enviou, Deus Pai gerou Jesus Cristo. É diferente de criar. Deus Pai não criou Deus Filho, não criou Jesus, ele gerou. Por quê? Porque o Deus Filho, ele é eterno, ele sempre existiu. Ele, na verdade, ele é uma das funções, ele é uma das manifestações do Deus único. Então, Deus Filho, ele não foi criado, Deus Filho foi gerado. Uma outra concepção errada que existe sobre a Trindade. Muitos acreditam que Jesus foi criado. Existem até alguns segmentos que são considerados hereges que querem classificar Jesus como se fosse um arcanjo. E alguém até fala que Jesus era o arcanjo Miguel. Essa é uma concepção errada. Jesus não é um anjo, não é da classe dos anjos. Jesus não é um arcanjo. Jesus, ele não foi criado. Ele foi gerado por Deus. Criado é diferente. Criado é você criar, a pessoa criar algo do nada. Jesus não. Jesus sempre existiu porque ele é Deus. Então, o Deus Pai, ele se manifesta o quê? Ele que criou os céus e a terra. Ele que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus apresenta agora ele como Deus Pai. O Deus Criador. O Deus que está sempre cuidando dos seus filhos. O Deus que é aquele que vai por Jesus Cristo, agora ele se torna filho de Deus, ou seja, ele está próximo. Então aqui na lição de hoje, nós conseguimos entender, de certa forma, de certo aspecto, algumas concepções erradas da Trindade e também conseguimos entender algumas funções importantes do Deus Pai que são manifestadas na Bíblia, como a criação, como enviou Jesus Cristo, como a função de Pai, aquele que aceita Jesus. Agora, ele é filho de Deus, Deus é Pai dele. Há uma diferença muito grande. Deus, ele criou todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos, independente de crença, de religião, independente do que for, ele é criatura de Deus, ele é criado por Deus. Mas aquele que vai através de Jesus Cristo, além dele ser criado, criatura de Deus, agora ele se torna filho de Deus, porque Jesus apresenta o Deus Pai. Então, essas são as funções existentes do Deus Pai, as manifestações existentes dele acerca da Trindade na Bíblia. Ele criou os céus e a terra, ele enviou o seu Filho, ele agora é o Deus Pai, ele é aquele que cuida de nós. E você, como filho de Deus, possa sempre rogar pelo Pai para que ele possa abençoar a sua vida. Se você ainda não foi a Jesus Cristo,
rogo a Deus, aceita Jesus Cristo, reconheça que Ele é o Filho de Deus, porque assim você será também um filho de Deus Pai. Um forte abraço, uma semana abençoada, tudo de bom sempre.